Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Alameda. Nesse domingo, nós vamos continuar na série Novos Começos, Valores Eternos. E nós temos falado ao longo dos domingos a respeito do Sermão do Monte, aquela série de discursos de Jesus lá no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, onde Jesus, então, reunindo os seus discípulos e também uma multidão ao redor, começa a ensinar aqueles discípulos a respeito do reino de Deus e daquilo que Deus exigiria deles para que eles passassem então a caminhar dentro dos princípios do reino. Mas antes de nós iniciarmos a série a respeito dos novos começos e valores eternos, e nesse dia, nesse domingo, especificamente a respeito de Mateus 5:9, eu quero chamar a atenção para os cursos da Escola Bíblica Alameda. Nós temos acontecendo todos os domingos na Igreja Batista Alameda uma série de cursos oferecidos pelo Centro de Educação Alameda. São os cursos da Escola Bíblica Alameda. E eu quero destacar esse marcador de Bíblia. Nele está contido aqui um QR Code. E por meio desse QR Code você pode acessar os cursos da Escola Bíblica. E você pode participar, você pode fazer a sua inscrição de forma online ou presencial aqui no hall da igreja, no estande do Centro de Educação Alameda. Fica o convite para que você participe conosco. São inúmeros cursos sendo oferecidos nesse primeiro semestre. Entre eles, Intimidade com o Espírito Santo, Escola de Pais, Escola de Homens, Escola de Escritores, Cristo no Antigo Testamento e muitos outros cursos. Venha, participe. Fica o convite aí para você. Pois bem, tratando então especificamente da aula de hoje, nós vamos ler o texto de Mateus 5, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Antes de nós falarmos especificamente a respeito desse versículo, eu quero chamar a atenção aqui para alguns pontos importantes. Jesus, então, juntamente com os seus discípulos, reunido uma multidão ao seu redor, ele começa então essa série de ensinamentos. E o personagem principal aqui, obviamente, é Jesus. Quando Jesus diz que bem-aventurados os pacificadores, ou em outros versículos, quando ele diz bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram. Eu e você precisamos entender que a principal das bem-aventuranças é seguir a Jesus. E, consequência de seguir a Jesus, nós vamos recebendo tudo aquilo que Jesus tem para nos oferecer. E o principal ponto é: Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. E uma vez reconciliados, eu e você passamos a seguir um caminho de santidade, um caminho de fé e de obediência. E dentro desse caminho, então, Jesus vai fazendo uma série de considerações. E é sobre isso que vamos falar, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqui, algo que precisa ser destacado é: quem são esses pacificadores? Que paz é essa? O que Jesus está querendo dizer quando ele fala em pacificadores e quando ele diz que esses seriam chamados filhos de Deus? É sobre isso que nós vamos falar na nossa aula da Escola Bíblica Alameda. A primeira coisa que precisamos entender é quem são esses pacificadores. Eu quero fazer uso aqui de alguns teólogos, de alguns autores que vão falar a respeito disso, além, obviamente, da própria Bíblia. Eu quero destacar algumas literaturas importantes. Algumas delas nós temos falado nas semanas anteriores, como, por exemplo, o Sermão do Monte,
do teólogo D.A. Carson, mas eu quero destacar um outro livro muito importante, muito precioso. Ele se chama Discipulado, desse autor Dietrich Bonhoeffer. Uma literatura muito indicada, uma literatura que vai falar a respeito do que significa ser discípulo de Jesus. E num determinado momento, o autor aqui vai falar a respeito das bem-aventuranças. Por isso, eu quero indicar esses dois livros para que você, de forma complementar, possa também se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Voltando ao tema pacificadores, vamos entender o que significa ser pacificador. O autor Champlin vai dizer que pacificador é aquele que promove ativamente a paz e que procura estabelecer a harmonia entre os inimigos. Perceba que o autor vai dizer que, mais do que uma atitude pacífica, nós precisamos também promover a paz. Mas como eu e você vamos fazer isso? A Bíblia nos diz que nós precisamos levar a paz onde nós estamos. Mas aqui há um detalhe importantíssimo. Essa paz, ela não provém do coração humano. Essa paz, ela não vem daqueles que defendem direitos humanos ou daqueles que defendem a paz entre as nações. A verdadeira paz, ela vem de Jesus. Eu quero destacar alguns textos, especificamente no livro do profeta Isaías, que vão falar a respeito dessa paz. Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, vai apresentar o Messias, aquele que haveria de vir. E dentre as descrições do Messias, num determinado momento, em Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta vai dizer que o Messias seria o príncipe da paz. Meu irmão, minha irmã, quando nós lemos aqui que o Messias, o Cristo, o próprio Jesus, é chamado de príncipe da paz, eu e você precisamos entender que Jesus é o pacificador das nossas almas. Somente a paz dada por Jesus pode nos tornar de fato pacificadores do ponto de vista bíblico e assim poderemos ser chamados filhos de Deus. Perceba que ao ler a Bíblia, ao ler essas referências que falamos, nós mais uma vez entendemos que ser filho de Deus também significa ser um pacificador, ou seja, levar a paz de Jesus onde nós estivermos. Assim, quando lemos a respeito dos pacificadores, quando lemos que esses serão chamados filhos de Deus, eu e você podemos entender que precisamos levar então a paz de Jesus para dentro dos ambientes onde nós estamos, seja a nossa casa, seja o nosso trabalho. O fato, meu irmão, minha irmã, é que o mundo precisa de uma voz pacífica, mas não somente uma voz de quietude, mas especialmente uma voz que leve as verdades do Evangelho. Porque, como falamos, juntamente com a voz que leva o Evangelho, também levaremos a paz, porque a verdadeira paz está em Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os filhos de Deus. Eu quero te dizer nessa manhã que a paz produzida pelo cristão, ela é reflexo daquilo que Deus tem feito dentro de nós. Quando lemos bem-aventurados os pacificadores, nós entendemos que bem-aventurados aqueles que caminham num caminho de santidade e assim produzem a paz. Bem-aventurados são aqueles que olham para dentro de si e enxergam em si a miséria, enxergam em si a necessidade de ser como Jesus é. E nessa busca diária, o pacificador então faz o bem e busca a paz. Eu e você, enquanto filhos de Deus, nós precisamos nos esforçar. Quando Jesus faz essa série de recomendações, essa série de critérios para aqueles que o seguiriam, ou seja, aqueles que viriam a se tornar filhos de Deus. Quando Jesus
faz essa lista de pré-requisitos dos filhos de Deus, ele está nos convocando para segui-lo, para tomar a cada dia a nossa cruz, para renunciarmos à nossa carne e dar vazão ao Espírito Santo. Como disse, eu e você precisamos nos esforçar, subjugar a nossa carne, dar vazão ao Espírito de Deus. Eu quero ler aqui o que outros autores, outros teólogos, grandes pastores falam a respeito dessa paz, falam a respeito de sermos pacificadores. Eu quero ler o que o teólogo Sproul vai falar a respeito. Ele diz: quando os pastores são ordenados, eles são conclamados a manter a paz, a unidade e a pureza da igreja. E se alguém aparece ensinando graves heresias, o pastor deve se opor. Ele será criticado por perturbar a paz e a unidade da igreja, mas sacrificar a pureza em prol da paz nada mais é do que buscar uma paz carnal. Trata-se de uma falsa paz. O que esse autor está dizendo é que a paz a qualquer preço não é paz. Diante de circunstâncias que se opõem às verdades do Evangelho, eu e você, apesar de sermos chamados para sermos pacificadores, precisamos nos opor. A verdade do Evangelho, as verdades de Deus precisam estar em primeiro lugar. Quando a Bíblia diz que o maior dos mandamentos é buscar a Deus, amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa razão, com toda a nossa alma, a Bíblia está dizendo que os valores de Deus vêm em primeiro lugar. Também podemos ler aquilo que o Dr. Martin Lloyd-Jones vai falar a respeito disso. Ele diz: bem-aventurados os pacificadores. Encontramos aqui uma nova consequência do fato de havermos recebido a plenitude do próprio Deus. Portanto, nossa tarefa como filhos de Deus é sermos agentes de reconciliação e trazer a paz para os lugares onde estamos. Somos representantes do Príncipe da Paz, mesmo que para estabelecermos essa paz seja necessário conflitos, e muitas vezes haverão conflitos em prol da pureza e da verdade das Escrituras. Eu quero ler também aquilo que o teólogo Hendriksen vai falar. Ele vai dizer: pacificadores genuínos são todos aqueles cujo líder é o Deus da paz. São aqueles que aspiram viver em paz com todos os homens, aqueles que proclamam o Evangelho da paz e, principalmente, modelam suas vidas em harmonia com o próprio Príncipe da Paz. Precisamos entender que a nossa referência de paz é Jesus, mas quando vamos ao Evangelho, nós vemos num determinado momento que Jesus, num sábado, quando se achega ao templo, ele encontra cambistas comercializando animais. E ele, numa atitude de zelo pela casa de Deus, ele expulsa aqueles cambiadores. Pois bem, aquela atitude, aos olhos humanos, pode parecer uma atitude de raiva, de ira, de justiça com os próprios braços, mas não. Jesus, o principal exemplo da paz, nos mostra que os valores de Deus vêm em primeiro lugar. E ele, enquanto príncipe da paz, enquanto exemplo de paz, ele nos ensina a zelar pelas coisas de Deus. Nesse momento, eu quero me valer do quadro que o autor Champlin, esse grande teólogo, escreve a respeito da paz. Nesse quadro nós vamos ver duas colunas, uma se referindo ao conceito de paz no Antigo Testamento e outro, o conceito de paz no Novo Testamento. E ao analisar o quadro que está aparecendo aí na sua tela, eu quero ler a primeira referência bíblica, que está em Isaías 45:7, e que diz que Deus é a fonte de toda a paz. Vamos ver o que diz Isaías 45:7. Diz assim a palavra do Senhor:
Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Um outro texto da palavra de Deus, ainda no Antigo Testamento, que vai falar a respeito dessa paz, vai dizer que a paz vem a partir do governo de Deus. Isaías, no capítulo 2, no versículo 4, vai falar a respeito desse governo de paz. Diz assim a palavra do Senhor: Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Um outro texto da palavra de Deus, ainda no Antigo Testamento, que fala a respeito da paz, está em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Ou seja, Deus aqui nos ensina que a paz também precisaria ser cultivada. E um outro texto do Antigo Testamento que fala a respeito da paz está lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 8, no versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Zacarias, capítulo 8, versículo 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, o do 5º, o do 7º e o do 10º serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. E buscando nessa mesma tabela as referências a respeito da paz, agora no Novo Testamento, eu quero ler um texto em que Paulo escreve aos Coríntios. 1 Coríntios 14, 33. Diz assim a palavra de Deus: Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. O apóstolo Paulo vai falar que Deus é um Deus de paz. Ele é a fonte da paz. Um outro texto escrito também pelo apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5, no versículo 22, vai falar que a paz é um fruto do Espírito. A palavra de Deus vai dizer que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Ou seja, a paz, ela é um fruto do Espírito. Como falamos anteriormente, a paz não provém de um ser humano simplesmente equilibrado ou não provém do temperamento de alguém, mas a verdadeira paz, ela provém de Deus, a fonte dela é o próprio Deus. O apóstolo João também vai dizer que a paz é um dom de Cristo. João, no capítulo 14, no versículo 27, vai falar isso. João 14, 27. Diz assim a palavra do Senhor: Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Ou seja, o evangelista, o apóstolo João está dizendo que a verdadeira paz, a paz que provém de Deus, ela, assim como o amor, lança fora todo o medo. Ela lança fora toda a angústia e nos faz olhar para Deus, mesmo em meio às circunstâncias adversas. A Bíblia também vai dizer que nós, os santos, os cristãos, os chamados filhos de Deus, devemos também perseguir a paz. E nessa atitude de perseguir a paz, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,11, vai dizer: Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. Meu irmão, minha irmã, esse texto é de uma clareza extraordinária. Ele vai dizer que nós precisamos buscar a paz, precisamos nos empenhar em buscar essa paz. Ou seja, embora
essa paz venha de Deus, há também um chamado da parte de Deus para darmos um passo na direção dele e praticarmos boas obras e vivermos a paz que ele nos deu. Eu entendo aqui que há um desafio para mim e para você, há um chamado da parte de Deus. Eu e você precisamos buscar essa paz e precisamos nos empenhar para desenvolver essa paz. Para concluir, eu quero chamar a atenção para algo muito importante. Nós lemos aqui a respeito da paz, falamos a respeito daquilo que outros autores entendem como paz e como pacificadores, fazendo uma referência a Mateus 5,9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu aprendo aqui, ao longo dessa aula, que a paz de Jesus, a paz dada por Deus, ela é fruto de um relacionamento de intimidade. Nós lemos alguns textos e vimos que precisamos nos empenhar em buscar essa paz. Precisamos buscar um relacionamento de intimidade com Deus. E dessa forma, eu e você poderemos produzir na nossa vida, nos nossos relacionamentos, a paz de Deus. É uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não está presa às circunstâncias. É uma paz que tem Deus como fonte. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se você já é um filho, uma filha de Deus, se você já entregou a sua vida a Cristo, se o seu coração já foi selado pelo Espírito Santo, você, assim como eu, precisa buscar essa paz. Precisa buscar, através de um desenvolvimento, de um relacionamento de intimidade com Deus, produzir essa paz nos seus relacionamentos. Muito bem, nós encerramos aqui a nossa aula de hoje e na semana que vem falaremos a respeito daqueles que são perseguidos por causa da justiça. Mateus 5,10 vai dizer: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Eu desejo a você um domingo abençoado, que você possa, nesse primeiro dia da semana, prestar culto a Deus e que você possa consagrar toda a sua semana ao Senhor e, acima de tudo, que você possa buscar a paz de Deus que excede todo o entendimento. Deus te abençoe e até a nossa próxima Escola Bíblica Alameda.